Olá, seja bem-vindo a mais um estudo do livro de Mateus. Um lugar aqui onde você aprende a tirar o ranço da religião. É isso mesmo. Aqui a gente não busca nada que seja religioso, no sentido de ser apenas um rito comportamental. Aqui a gente trabalha como Jesus, né? Na busca de uma identidade como a dele e, sobretudo, de um caráter como o dele. E vou dizer, esse caráter de Jesus traz paz, traz tranquilidade para a alma. Esse caráter, ele trabalha na mente da gente e nos deixa livre. Livre do pecado, livre de julgamentos. Ai, a gente fica tão leve. Eu sou uma pessoa leve em relação a isso. Não por mim mesma, né? Mas pela misericórdia de Deus, que tem me possibilitado aprender desse Jesus que é amoroso, que inclui, que abraça, que diz não ao que é errado, mas que diz sim a tudo o que é fruto do Espírito, a tudo que vem do amor. Então aprenda aqui que você também, né, que essa palavra se encontre em terreno fértil em você, que seu coração se torne terreno fértil e abrace essa semente a ser lançada aqui agora, porque eu tenho certeza que ao final você não será a mesma pessoa que iniciou. E isso aqui não é discurso de coaching, tá? Não é discurso de coaching, isso aqui é a palavra de Deus gerando vida no nosso coração. Vamos lá. Bom, hoje o texto é do capítulo 9, dos versículos 1 ao 8, é Jesus curando um paralítico. Então, alguns amigos, né, se encontram com Jesus. Eu vou ler aqui rapidinho para ficar mais fácil, né? Então, Jesus entrou num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade, Cafarnaum. Alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo tão grande fé, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: Ele blasfema, olha, esse cara tá falando coisa errada aí. Escriba, guarda isso, tá? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos dos escribas, disse: Por que vocês pensam coisas más em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Filho, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se ele, foi para casa. A multidão, vendo isto, admirou-se e glorificou a Deus, que dera autoridade aos homens. Essa passagem você vai ver lá em Marcos 2, nos versículos de 2 a 12, e você também vai ver lá em Lucas 5, né? Lá em Marcos, no final, a multidão fala: Nossa, como pode um homem, né, falar com tanta autoridade? E é isso. Então você tem aqui um paralítico, um homem que é levado com seus amigos à presença de Jesus. E lá ele encontra, deixa eu só acertar aqui. E lá ele tem um encontro com Jesus, e a Bíblia diz que Jesus, vendo tão grande fé, disse a esse homem: Filho, tem bom ânimo. E aqui a gente para lembrar de uma situação que a gente tem que internalizar muito forte. Vendo Jesus tão grande fé. Jesus é justamente esse homem que vê coisas que a nossa natureza humana não enxerga. Jesus vê fé nos amigos, Jesus vê fé no paralítico. E isso deveria nos dar muita segurança. Quando olhamos para Jesus, quando buscamos essa espiritualidade, essa convicção de que Ele nos enxerga como nós somos. Jesus, ele não está preocupado em ver riquezas em mim, em ver posições sociais. Não é isso, porque Jesus, ele vem acordar a nossa dimensão espiritual. Ele vem mostrar para mim, para você e para toda a humanidade o que de fato é importante, é o que é espiritual. Por isso que o texto diz que ele vê fé. Ele poderia ter visto um homem pobre, ele poderia ter visto um homem paralítico, que de fato ele viu, mas o que a gente atenta para esse texto é que Jesus, ele vê fé num paralítico, nos amigos do paralítico.
E ao tocar, né, ao encarar esse paralítico, Jesus não põe ele para andar. Porque como ele vê fé, ele vê o que está no coração, ele vê as intenções, ele vê as entranhas, ele vê as nossas idiosincrasias, ele vê as nossas vísceras, ele enxerga, ele sabe o que a gente precisa, ele sabe. E a palavra que ele dá para o paralítico não é levanta e anda. A palavra que ele dá para o paralítico é: filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. E isso me faz lembrar duas coisas, né? Primeiro, uma outra palavra que Jesus fala também: filho, tem bom ânimo, não temas. E Jesus está sempre trabalhando, né, nesses temas do medo humano, da incapacidade de ver vida que nós temos, né, que muito facilmente assola o nosso coração. Isso me lembra aquela passagem de Pedro no mar revolto, e Jesus está indo em direção aos discípulos, e ele fala aos discípulos, né? Antes dele falar, eu sou Jesus, ele fala, não temas, calma, sou eu, tem de bom ânimo, né? Olhem para a situação com outros olhos, mudem essa energia, né? Essa forma de olhar a vida. E Jesus perdoa pecados. E por que Jesus perdoa o pecado do paralítico? Porque o pecado perdoado, né, é a coisa mais revolucionária que pode ter na face da terra, é o perdão de pecados. Porque é uma revolução no mundo espiritual. Perdão de pecados é a nossa paz com Deus. Paulo, lá em Romanos 5, você pode abrir lá, ele vai dizer que nós temos paz com Deus. Por meio de quem? De Cristo Jesus. Por meio dessa fé, né, que nós temos em Cristo Jesus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, mediante quem obtivemos entrada pela fé, esta graça. Né? Isso é o que? Isso é o que o perdão de pecados faz conosco. O perdão dos nossos pecados é esse estabelecer de paz, né? dessa linguagem, desse agir de Deus ressuscitando a nossa vida espiritual, ressuscitando o nosso espírito, colocando o nosso espírito em contato não mais com o que é paralisado em nós, não mais com o que é morto em nós. Mas perdoar pecados é colocar o nosso espírito de volta em comunhão com Deus. Por isso que toda vez que ele perdoa os pecados, ele faz, vai e não peques mais. Porque o pecado, ele tira, né, essa comunhão com Deus. Porque o que é o pecado? Senão a falta de reverência, de organização interna que eu tenho para com Deus. O pecado é a minha dessintonia com as coisas de Deus. O pecado, Paulo vai dizer que é a morte, né? É a minha carne, são só os meus desejos me consumindo, a minha vontade de ser e existir, prevalecendo sobre a vontade de Deus. E quando Jesus olha para esse paralítico, Jesus estabelece esse homem no reino espiritual novamente, desperta ele. Por isso que Jesus vai falar, tem de bom ânimo, você está paralítico, mas você não está morto. Os teus pecados estão perdoados. E é aí que a religião entra. Porque é nesse mesmo momento que os escribas, né, os estudiosos da lei, os estudiosos da religião, quem declarava o que era lei, o que não era, o que era ordem divina e o que não era, é esses escribas que vão falar, ele está blasfemando, ele está mentindo, só Deus pode perdoar pecados. Porque líder religioso sem visão espiritual, sem compreender as coisas de Jesus, não pode socorrer mesmo a ninguém. A única coisa que ele pode fazer é acusar. Por isso que nós precisamos buscar uma liderança espiritualizada segundo Jesus. Por isso que nós temos que buscar igrejas espiritualizadas segundo Jesus. Por isso que nós precisamos buscar uma teologia à base do olhar de Jesus. Porque senão a gente fica na mão de líderes religiosos, de escribas,
que não reconhecem a voz de Deus, que não estão dispostos a estar lá. Eles estavam ouvindo Jesus, mas não estavam dispostos a perdoar pecado e menos ainda a curar o paralítico. Porque eles estavam ouvindo Jesus, eles queriam saber que blasfêmia era que Jesus estava falando acerca de Deus. Mas eles não se importaram em nenhum momento com o estado do paralítico. E esse é um dos grandes problemas da teologia atual. A gente não está preocupado com o estabelecimento da via espiritual do homem. A gente não está preocupado, né? A maioria das igrejas aí, essas teologias que eu sempre chamo teologias fajutas, né? Não estão preocupadas em promover uma revolução no mundo espiritual das pessoas. Elas querem produzir uma revolução, né? Na conta bancária, no status quo, no poder que essas pessoas têm, mas no mundo espiritual, difícil. Porque eles estão preocupados mais com a lei, eles não estão preocupados com as curas que o mundo espiritual pode trazer para essas pessoas, né? Porque quem não tem essa visão não consegue socorrer, não consegue acalmar um coração. Tanto é que quem acalmou o paralítico foi Jesus. Quem perdoou o pecado foi Jesus. Esses homens, eles não tinham isso no coração. Por isso que eles não podiam fazer nada disso. E essa é um grande ensinamento para nós, né? A única coisa que eles conseguem fazer é o quê? Reclamar, trazer o mal para os seus próprios corações. E é aí que Jesus vai falar. Jesus vai dizer, por que vocês estão pensando mal sobre uma ação tão pura, uma ação de restauração, uma ação que traz vida à presença? Por que vocês estão pensando sobre isso? Porque é só o que se consegue pensar, né? Quem não consegue discernir a Jesus, não consegue pensar nada a respeito do mundo espiritual que seja coerente com a prática de Jesus. E essa mesma coerência, ela é necessária para quem se propõe a ser líder de qualquer coisa. É saber interpretar o coração humano. É saber olhar para as pessoas e ver e discernir, né? E ver como Jesus viu fé. Jesus viu um coração abatido. Jesus viu um coração que precisava de uma reconciliação com Deus por meio do perdão dos pecados. E aí a gente fica pensando, né? O que os líderes atuais têm visto? O que eles têm negligenciado? Né? Porque cada dia que passa a gente vê mais e mais pessoas saindo de igrejas, mais e mais pessoas doentes, adoecidas por um evangelho totalmente equivocado. E fora disso, a gente ainda consegue enxergar amigos que carregam um ser adoecido e mostrando pra gente que quão importante é quando a gente tem uma rede de apoio, uma rede que compreende a vida, a esperança, a luz do olhar de Jesus. E se você não tem esses amigos, você pode ser esse amigo, né? Você está aqui aprendendo o que é ser amigo segundo a luz de Jesus. Aqui mostra a necessidade de nos cercarmos dessas pessoas que compreendam o Evangelho acerca da realidade de Jesus e que Jesus propôs para nós, aonde de fato uns possam socorrer os outros. E aqui eu finalizo essa primeira parte desse capítulo. Ele traz muito mais informação para a gente, mas por hoje eu vou ficando por aqui. Que essa palavra alcance a sua alma, fortaleça a sua caminhada e a sua mente se assemelhe cada vez mais à mente de nosso Jesus. Até a próxima.